Estamos vivendo um momento bastante complicado. Quando eu digo nós estamos vivendo um momento bastante complicado, eu digo a respeito da vida humana, do ser humano. Na medida que o tempo vai passando, na medida que vai aproximando a volta do Cordeiro, na medida em que o tempo está findando para a igreja na terra, naturalmente, a pressão ela vai aumentando. E percebam que se você fizer um retrospecto, olhar um pouco atrás, você percebe que nós estamos com problemas que outrora nós não enfrentávamos com tamanha grandeza. Hoje nós estamos vivendo um colapso mental. Porque o inimigo da nossa alma, presta atenção nisso aqui. O inimigo da nossa alma, ele vai mudando de estratégia. Ele vai procurando os pontos mais vulneráveis do ser humano para atacar. E o grande problema que nós enfrentamos é porque, geralmente, ele faz um trabalho que antecede ao ataque, para que quando ele venha a atacar, aquilo pareça normal. Então parece que é um trabalho de massificação da mente. E nós estamos vivendo exatamente esse momento. Um momento de colapso mental. As pessoas estão tendo problemas e mais problemas mentais. Um desvio, um desvario. E isso, nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque diante disso, perde-se o sentido das coisas. Vou dar um exemplo para vocês. É algo que acontece desde os primórdios, porém, nos últimos dias, tem se tornado algo aparentemente normal. E o inimigo tem atacado agora, principalmente, a mente dos nossos adolescentes, das nossas crianças e dos nossos jovens, mas também tem atacado a mente dos adultos. O inimigo tem plantado sementes no coração do homem. E essa semente está brotando, está tirando a originalidade do ser humano. Mas parece que é normal. Mas não está sendo normal. Quando nós olhamos pela ótica cristocêntrica, pela ótica de Cristo, nós percebemos que a ação maligna na vida e na mente das pessoas está cada vez mais forte. E as pessoas estão parecendo que... as pessoas estão se comportando como se isso fosse algo normal. As doenças mentais, os desejos desequilibrados do coração do homem, a tecnologia tem ditado o ritmo da formação do caráter dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Percebam que as pessoas, o caráter das pessoas estão sendo formado não no seio familiar, mas está sendo formado pela mídia. Aquilo que a mídia diz, aquilo que a mídia implanta, é o que está fazendo e está, na verdade, formando o caráter das pessoas. Mas eu pensando nisso hoje à tarde, eu disse: Deus, mas como é que nós vamos lidar com essas situações?
Daí veio esse texto à minha mente. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 3. Você vai observar esse texto, é um texto conhecido de todos nós. Presta atenção nesse texto. Jesus está falando, é Ele que está dizendo. O que Jesus está mostrando nesse texto? Jesus está mostrando nesse texto que a única coisa, ou a única ferramenta que nós temos disponível para mudar o nosso coração pecaminoso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar esse coração cheio de pecado, cheio de desejos malignos. A palavra de Deus, ela tem o poder de tirar, de arrancar de dentro da nossa mente e do nosso coração a semente de ideologias malignas. É só a palavra de Deus. Não existe outra fórmula, não existe outro remédio que vai mudar o caráter distorcido do ser humano. Porque o que acontece na prática? O inimigo, ele pega a semente e planta no coração. O inimigo pega a semente e planta no coração. Alguma brecha que você abre, alguma porta de ilegalidade que você abre, quando é um adolescente, quando é uma criança, pode ser que essa porta os pais estão abrindo, seja através de condutas inadequadas, seja através do uso demasiado das redes sociais, porque a rede social veio para formar, para forjar o caráter distorcido dos nossos adolescentes. O inimigo usa as redes sociais para colocar a semente no coração das nossas crianças. E essa semente, ela vai brotando, e essa criança, que é uma criança que nasceu para ser servo de Deus, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela começa a ter conflitos internos, porque não sabe para onde ir. E agora, pelo instinto carnal pecaminoso, começa a desejar aquilo que é contrário à vontade de Deus, sendo que na verdade é essa semente maligna que foi colocada dentro do coração, que está começando a ditar o ritmo e começando a formar o caráter dessa criança, desse adolescente. Mas não é só crianças e adolescentes, é adulto também. Porque a semente maligna do inimigo, ela não depende de idade. Seja uma criança, seja um adolescente, mas seja um velho, ela vai fazer o mesmo efeito catastrófico. Vai tirar a originalidade, vai desviar o rumo, vai desviar a rota. O homem que é casado, quando ele permite que essa semente maligna entre no coração dele, ele se torna um adúltero. A semente maligna destrói o caráter. A mulher que é casada, quando permite a semente da mesma forma, se torna uma adúltera. Distorce, há um rompimento de aliança. Da mesma sorte, o jovem que permite essa semente maligna alojar em seu coração, muda-se o comportamento. Não sabendo esse jovem que o inimigo está agindo através desse sentimento maligno, desse sentimento maléfico. Porque a primeira coisa que essa semente faz, ela tira a visão das coisas normais da vida e coloca, insere uma visão distorcida daquilo que é anormal, mas passa a ser normal. A visão daquele que está contaminado, que foi picado pela semente.
o jovem que permite, ou que em um momento de descuido espiritual, essa semente ataca o coração dele, ataca o coração dela, e ele passa a ter sentimentos contrários. O adolescente da mesma forma, as nossas crianças da mesma forma. A menina, que nasceu para ser a glória de Deus, para crescer, formar família, daqui a pouco essa menina já não quer ser menina, ela quer ser menino. É um sentimento que brota no coração, um sentimento de uma semente maligna, que é colocada por Satanás no coração dessa menina. E ela começa a ter pensamentos totalmente contrários aos princípios bíblicos, mas é alimentada pelas coisas que se vê na internet. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla nesses últimos tempos? Porque eu senti o desejo de pelo menos fazer o meu trabalho, de vacinar. O menino que nasceu menino, que Deus fez, Deus formou como homem, daqui a pouco esse menino começa a ter sentimento, não, eu não posso mais ser menino, eu agora tenho sentimento de menina. Isso é uma semente maligna que está no coração dessa criança, desse adolescente, e a visão dele foi fechada, foi tapada, e ele não consegue ver o perigo, o inferno que está logo à sua frente, por causa de uma semente maligna que foi colocada no coração desse adolescente, no coração dessa criança. Eu preciso ficar atento a essas coisas. Eu preciso colocar Jesus no coração dessa criança. Eu preciso colocar Jesus no coração desse adolescente. Eu preciso colocar Jesus no coração dessa mulher. Eu preciso colocar Jesus no coração desse homem, porque só a palavra de Deus tem poder para tirar, para expurgar, para queimar essa semente maligna que está no coração do homem. É por isso que Jesus disse: vocês já estáis limpos, é pela palavra. Não existe psicólogo, não existe psiquiatra, não existe neurologista que vai resolver o problema da semente do pecado que está no coração do homem. Só a palavra de Deus pode mudar. Eu estou dizendo para você que está aqui dentro, se você tem algum tipo de sentimento que você sabe que não é um sentimento de Deus, que não é um sentimento verdadeiro, você precisa mergulhar no oceano do Espírito para que haja mudança, para que o Senhor possa transformar a sua vida. É o sangue de Jesus que vai mudar você. É a palavra de Jesus que vai transformar o seu caráter, vai trazer você de volta para o processo original. Você que é casado tem que ser fiel. Você que é casada tem que ser fiel. Não permita a semente do adultério tomar conta do seu coração. Você tem o poder do sim e do não na sua voz, nas suas atitudes, no seu comportamento. Você que é jovem, que é moça, que é rapaz, você precisa saber que o seu coração pertence a Jesus e você não pode deixar o seu coração desocupado. Preencha o seu coração com a palavra de Jesus. Se a gente não observar essas coisas, e o mais sério de tudo, é que quando a semente atinge o coração, a pessoa fica cega e ela não consegue perceber que o abismo está no seu próximo passo, que a derrocada da sua vida está no seu próximo passo. Não consegue. Não consegue. E acredite, os senhores e as senhoras,
Todos nós sabemos que a depressão é o mal do século. Mas o que é uma depressão? Se não uma doença da alma. E isso é muito sério, muito delicado. Porque do nada a pessoa se sucumbe. Do nada vem um sentimento de tristeza, de angústia. Do nada a vida perde o sentido. Mas o que é isso, na verdade? É uma doença que atinge a alma. Psiquiatra passa remédio e bota as pessoas para dormir. Mas todos vocês sabem que a depressão não existe diagnóstico clínico para a depressão. É apenas uma análise no comportamento do indivíduo. Chega-se à conclusão que essa pessoa está com uma depressão ou o início da mesma. Mas como resolver isso? Como resolver o problema da depressão? É com remédio? É dormindo? É fazendo com acompanhamento o tempo todo com o psicólogo? Tomando remédio, taxa preta o tempo inteiro? A doença da alma, ela pode ser curada e só é curada pelo poder da palavra. Eu sempre digo que o psicólogo, psiquiatra, eles aplicam paliativo. Mas para resolver o problema de verdade, só Jesus. Só a palavra de Deus tem o poder de resolver. Só ela. Aí Jesus está dizendo: vocês podem estar limpos pelo poder da palavra que eu vos tenho falado. O apóstolo Paulo diz: olha, você precisa trazer toda a sua angústia, toda a sua aflição. O que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando exatamente desse tipo de sentimento e comportamento. Traga tudo isso e coloque aos pés da cruz. Sabe o que está faltando em nós? Jesus. Nós estamos tão acostumados com os paliativos da vida, que nós estamos esquecendo de inserir Jesus dentro do processo de uma forma definitiva e aprender a esperar o agir dele em nossas vidas. A palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa vida, de mudar a nossa vida por completo. Uma mudança radical. Uma mudança radical. Eu vou dizer de novo: o sim e o não está na sua boca, está nas suas atitudes, o seu comportamento. O sim e o não está diante de nós. Se vier o sentimento para eu desonrar a minha casa, eu tenho o poder do não para dizer: eu não vou fazer isto. Se vier o sentimento para mudar o seu caráter, você tem o poder de dizer não a esse sentimento. Mas há momentos na vida que o sentimento parece que é maior do que a nossa própria vontade. E é exatamente nesse momento que você precisa buscar o auxílio na oração. E enquanto o sentimento estiver pulsando no seu coração, é necessário continuar de joelhos, buscando o auxílio do Espírito Santo. Nós não estamos orando direito. Enquanto você estiver com um sentimento negativo na sua cabeça, enquanto você estiver com vontade de pecar, fica de joelho. E você vai ver que quando você levantar do seu momento de oração, aquele sentimento maligno já passou. Mas se voltar novamente, vá para a oração novamente. Nós precisamos entregar a nossa vida 100% a Ele e
permitir Ele fazer as mudanças necessárias. O problema é que eu não quero sofrer dores. O problema é que eu busco muito rapidamente solucionar a situação que eu estou vivendo, mas não quero permitir Jesus fazer. Permita Ele fazer. Deixa Ele causar uma revolução no seu interior. Essas sementes que foram colocadas ao longo da nossa vida, eu estava orando aqui hoje, quando eu cheguei dizendo: Senhor, eu preciso jogar para fora algumas sementes que foram plantadas na minha vida, eu preciso arrancá-las. E preciso arrancá-las com decisão, e às vezes decisões radicais. Porque uma coisa é certa, presbítero Jackson Mendes: tem coisas na vida que Jesus não vai fazer para você, porque é você que precisa fazer. Eu não suporto esse pecado. Todas as vezes que o pecado bate na minha porta, eu tenho que destrancar para ele entrar. Jesus não vai trancar a porta para você, para o pecado não entrar. Isso é nós que precisamos fazer. Jesus não vai impedir você de cometer um pecado que você deliberadamente quer cometer. Ele não vai impedir você, mas Ele pode te ajudar a romper tudo isso e não pecar. Porque o nosso Deus é um Deus de padrão. O nosso Deus já estabeleceu as leis e Ele mesmo acata todas as leis. Eu vou dizer de novo: na nossa boca está o sim e o não. O problema é que nós estamos usando mais o sim do que o não. E nós precisamos de usar mais o não do que o sim. Não aos sentimentos promíscuos, sentimentos malignos, sementes malignas. Diz não a essas coisas e diz sim à vontade do Espírito Santo de Deus. Jesus quer mudar a nossa vida, Ele quer transformar o nosso caráter, Ele quer transformar o nosso coração, mas não fique de boca aberta esperando Ele fazer tudo. Você precisa tomar a iniciativa. Jesus disse através de Tiago: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós outros. Eu preciso ter atitude. Pensamentos maus, sentimentos malignos, sentimentos que perturbam a minha cabeça, pensamentos que perturbam a minha mente, eu não vou aceitar isso. Martinho Lutero já dizia: eu não posso proibir nem impedir os pássaros de sobrevoarem a minha cabeça, mas eu posso impedir deles fazer ninhos na minha cabeça. Você não pode impedir os pensamentos de passar por sua mente, mas você tem a obrigação de não permitir esses pensamentos ficar na sua mente. Mas eu tenho um sentimento. Eu não sei o que eu quero. Eu acho que eu tenho um sentimento para isso. Mas eu sei que eu nasci dessa forma, mas eu estou com esse outro tipo de sentimento. Repreenda que é de Satanás. Repreenda isso que não é de Deus. Mas eu preciso inserir a palavra dentro de mim. Eu não estou lendo a Bíblia. Eu não estou alimentando a minha alma. Eu só pego na Bíblia o dia que eu venho na igreja. Eu não passo nenhuma hora com a minha Bíblia aberta, olhando para ela e estudando e meditando na palavra. Como é que eu quero mudanças na minha vida? Como é que eu vou alcançar mudanças no meu comportamento? Porque se a ferramenta que eu tenho para mudança de comportamento é a palavra de Deus, eu não faço uso dela.
Seria uma incoerência do nosso Cristo mudar a nossa vida se nós não estamos dando a mínima para isso. Ele não vai fazer. Nós vamos passar a vida inteira sentado num banco da igreja, esquentando o banco, e não vamos ter as transformações necessárias para entrar no céu, se nós não mergulhar na palavra de Deus, para compreendê-la, mas não apenas compreendê-la, para praticar essa palavra. Ele quer mudar a nossa vida, mas eu preciso buscar essas mudanças. Eu preciso trabalhar essas mudanças dentro de mim. Eu preciso buscar isso, buscar mudança de comportamento. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa aqui da nossa igreja, e conversando com essa pessoa, dizendo: mas você precisa mudar. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Se você colocar no coração que você vai mudar, você muda. Você só é de um jeito até o dia que você quer. Mas o dia que você resolve mudar, você muda. Porque você tem o poder do sim e do não na sua boca. E nas suas atitudes. Buscar mudança. É tão interessante quando a gente busca as mudanças baseado na palavra de Deus. Porque Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é extraordinário demais. Ele falou isso em Mateus capítulo 16, capítulo 15, verso 24. Eu acho que é isso mesmo, deixa eu buscar aqui. Verso 24, ele diz: olha, presta atenção nesse texto aqui, guarde ele na sua cabeça. Mateus, coloca aí, Giovana, Mateus 15, verso 19. Mateus 15, verso 19. Vocês conhecem esse texto? Olha o que Jesus está dizendo. Bom, Jesus deixou tudo mastigado para nós. Olha só, porque do coração, presta atenção nisso aqui, porque do coração procedem os maus pensamentos. Mortes. Não é morte no singular, é mortes. Não é um tipo de morte, é vários. Adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e outras coisas mais. É do coração do homem que procedem. Aí o salmista, bota aí, Giovana, o seu pai até citou esse texto aqui, Salmo 119, versículo 11. O Senhor Deus já deixando a ferramenta para combater isso aqui. Olha o que ele está dizendo aqui: escondi a tua palavra. O que é isso? Guardei a tua palavra, plasmei a tua palavra, gravei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que faz um coração gerar pensamentos malignos? O que faz um coração gerar pensamentos que não agradam a Deus? É a ausência da palavra de Deus nesse coração. Se no seu coração não tem palavra de Deus, é natural que você vai pensar pensamentos malignos. É natural que a semente do maligno que foi implantada em seu coração vai brotar, vai germinar. Como é que eu faço isso? É buscando a palavra de Deus incessantemente. Eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso pedir todos os dias: Senhor Jesus, arranca de dentro de mim os pensamentos maus, arranca do meu coração as ideologias malignas que foi implantada pela astúcia do inimigo, para que eu possa viver uma vida de paz e cumprir o propósito do Senhor. Eu preciso fazer isso. Mas como é que eu vou dominando isso? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui.
Filipenses, capítulo de número 1, ou é o 2, deixa eu ver aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. 4, versículo 8, isso. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, coloca para nós aí, Gil. Olha isso que ele está dizendo aqui no versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, presta atenção nisso aqui, guarda esse texto na sua mente, para você ler em casa. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo está dando para nós a fórmula de viver uma vida sadia diante de Deus e dos homens. Se há pensamentos malignos, expulsa da sua mente, ocupe a sua mente com pensamentos honestos, com pensamentos justos, com pensamentos puros, aquilo que é amável, aquilo que agrada a Deus, que ocupa a sua mente. Eu preciso ocupar a minha mente com aquilo que agrada ao meu Deus. Mas olhem para cá, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É mais fácil nós ficar com o coração cheio de pensamentos maus do que com o coração cheio de pensamentos bons. Por que é mais fácil para nós? Porque há uma disposição da carne para o errado. Há uma disposição carnal para o que é errado. Significa dizer que para você manter sua mente saudável, para você não perder o foco da sua vida, você precisa combater, você precisa esforçar, você precisa ser determinado para que sua mente produza pensamentos de paz, pensamentos que agradam a Deus, comportamentos que agradam a Deus. É necessário fazer esforço. Eu estava correndo hoje e vi uma frase, acho que é de um filme, veio na minha mente. E eu correndo ali e tal, chegando já a 70 quilômetros, correndo sem parar. E aí lá no ginásio, Ayrton Senna tem assim uma elevação. E eu correndo ali, Denis, já na minha última volta, depois da 100ª volta, correndo ali, e já não estava aguentando mais. Aí veio uma frase na minha mente, eu não sei se é de um filme. A frase era assim: sem dor, sem ganho. Eu acho que é de um filme que eu vi em algum momento da minha história. E esse negócio ficou na minha mente, e eu terminei de correr. Eu cheguei ao final, porque cada volta ali no ginásio é quase 1000 metros. É 930 metros. É quase 1000 metros. E eu estou ali me esforçando ao máximo, porque... E aí veio essa frase na minha mente quando eu estava subindo: sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Eu disse, eu vou chegar. Eu vou chegar. E cheguei. Morrendo, mas cheguei. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque na vida espiritual, na nossa vida pessoal, é necessário pagar um preço para manter uma vida de integridade diante de Deus. É necessário renunciar o pecado. Renunciar ao pecado não é fácil. Renunciar àquilo que agrada o nosso sentimento promíscuo não é fácil. Renunciar àquilo que agrada os nossos olhos carnais não é fácil. É preciso esforçar. Se eu percebo que se eu estou vendo um vídeo, que eu estou vendo alguma coisa que não agrada a Deus, e eu sei que aquilo não agrada a Deus, eu preciso buscar força interna em Cristo para não voltar a assistir aquele tipo de vídeo. Se eu percebo que aquela conversa que eu estou tendo com os amigos, com as amigas, está me fazendo mal, está me prejudicando espiritualmente, está me levando para o abismo, eu preciso buscar em Cristo força para não voltar a falar mais sobre aquelas coisas. Sem dor, sem ganho.
Renunciar ao pecado dói. Renunciar às coisas que agrada e satisfaz a nossa carne dói. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos galácios, no capítulo 5, verso 19, se não me falha a memória, ele diz: olha, há uma guerra entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. É melhor você ficar do lado do Espírito Santo do que você ficar do lado da carne. Presta atenção no que eu vou dizer para você. É melhor você ficar do lado do Espírito Santo do que ficar do lado da carne. Você precisa escolher o lado que você quer ficar. Se você ficar do lado do Espírito Santo, ele vai lhe ajudar a vencer as tentações da carne. Ele vai te ajudar a superar os desejos carnais. Mas eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Vá para casa com essa frase que veio à minha mente, que eu não sei de onde veio. Mas sem dor, sem ganho. Então você precisa, às vezes sofrer, para que você alcance o gozo da salvação, para que você execute o plano de Deus na sua vida. Quantos homens que poderia ter deixado uma história extraordinária, mas não deixou porque perderam o foco, porque não quiseram executar o propósito de Deus para eles, morreram mais cedo e muitos deles foram para o inferno. Quantos jovens, quantos adolescentes que perderam o rumo e perderam o sentido da vida, porque não quiseram entender o propósito de Deus para a sua vida e hoje estão no inferno, porque a vida foi encurtada. O tempo da existência foi diminuído pelas suas próprias mãos e pela sua própria atitude. Quando o nosso Deus planejou a sua vida, Raquel, Jonathan, Benilde, todos nós, Silas, quando Deus planejou a minha, a sua vida, Ele planejou exatamente aquilo que Ele queria que nós fizéssemos aqui nessa terra. Se você nasceu para louvor da glória do Senhor. Você não nasceu para denegrir a imagem de Cristo, você nasceu para ser o louvor da glória dele aqui. Aí às vezes a gente fica distorcendo, nós não queremos, porque nós queremos escrever a nossa própria história. E eu vou dizer para vocês, para finalizar isso aqui, quando a gente decide escrever a nossa própria história, o final dela é o inferno. Pastor, mas isso é muito duro, isso é bíblico. Porque a história nossa foi escrita pelo próprio Deus. Saul resolveu escrever a sua própria história, perdeu o reinado e perdeu a vida em cima de uma lança, de uma espada. Porque ele resolveu escrever sua própria história. Se você nasceu para cumprir um propósito de Deus. Você não pode sair dos planos de Deus. Não tente escrever sua própria história baseado nos seus sentimentos pecaminosos, porque o final dela é o inferno. O final dela é o lago de fogo. Abra mão dos seus sentimentos e viva o sentimento de Cristo para a sua vida. Abra mão dos seus desejos e viva os planos de Deus para a sua vida. Isaías capítulo 1, versículo 15, se não me falha a memória, ele diz: olha, vós podereis comer o melhor dessa terra. Cadê o versículo? Procura para nós aí. Isaías capítulo 1, versículo, acho que é 15. Se nós andarmos de acordo à vontade de Deus, nós vamos, irmão Josivan, nós vamos comer o melhor dessa terra.
Nós vamos viver o melhor dessa terra. Nós vamos viver para a glória do Senhor. Nós sofremos demais porque nós não queremos viver o que Deus planejou para nós. Nós resistimos, nós queremos escrever nossa própria história baseado nos nossos próprios sentimentos, sentimentos pecaminosos, sentimentos que foram gerados por sementes malignas que foram colocadas dentro da nossa mente. Versículo 19, Giovana. Mas passei perto. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem, comereis o melhor dessa terra. O que Deus está dizendo aqui através do profeta? Se vocês obedecer, se vocês se comprometer com aquilo que Deus disse, vocês vão comer o melhor dessa terra. Agora pare um pouquinho para pensar comigo. Você está comendo o melhor dessa terra? Está comendo o melhor dessa terra? Nós estamos vivendo realmente o melhor dessa terra para nossas vidas? Será que Deus queria isso para você que você está vivendo hoje? Será que Deus escreveu isso aí para você? Ou será que você está vivendo ainda consequências das suas ações do passado? O dia que nós compreendermos, que nós aceitarmos em nosso coração, que a vontade de Deus precisa superar, que ela precisa ultrapassar todos os nossos desejos pessoais, nós vamos começar a viver, nós vamos começar a comer, nós vamos começar a experienciar o melhor dele para as nossas vidas aqui nessa terra. Vai para o versículo 20. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Por que eu disse para vocês que quando nós escrevemos ou intentamos escrever a nossa própria história, para viver os nossos próprios desejos, tomando as nossas próprias decisões, o fim é o inferno? Não existe outra porta. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que possamos compreender essas coisas, todos nós, e começar a viver. Agora, olhe para cá, preste atenção nisso aqui. O dia que você decidir viver o que Deus tem para você, não tenha pressa para que Ele possa agir, deixe Ele agir no tempo dEle. Porque a gente às vezes até decide, não, eu vou viver o que Deus tem para mim, só que eu coloco data para Deus, eu estabeleço prazo para Deus. Desarme de tudo. Desarme de tudo. Não estabeleça data, apenas viva o que Deus tem para você. Apenas viva o que Deus tem para a sua vida. Apenas viva o que Deus tem para você dia após dia. Viva um dia, viva o outro dia, mas não estabeleça tempo nem data para Deus. Deixa Ele agir na sua vida. Daqui a pouco você vai ver as coisas mudando. Daqui a pouco você vai ver Deus operando maravilhas, sinais, prodígios na sua vida, e você vai vendo o agir de Deus, você vai vendo o progresso de Deus. Se tem uma coisa que Deus é especialista, em nos canalizar para o rumo certo. Seja leve como os querubins que estavam dentro das rodas, ou levando o trono de Deus nos ombros, na revelação que Deus deu a Ezequiel no capítulo 1, quando o Espírito dizia: para a direita eles iam para a direita, para a esquerda eles iam para a esquerda, vamos para a frente, eles iam para a frente, vamos para trás, eles vinham para trás. Eles não causavam resistência à voz do Espírito
Espírito Santo de Deus. Então não cause resistência à voz do Espírito Santo. Se ele te acordar de madrugada, dobra os seus joelhos e fala com ele, e ora, e fala com o seu Deus. Se ele falar para você não entrar na rua, naquela rua chamada direita, pois vá pela outra rua. Se ele falar para você não ir, você não vai. Se ele falar para você não fechar o negócio, não feche. Se ele falar para você ficar calado, fique calado. Se ele falar para você falar, você fale, mas seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e a sua vida vai ser mudada, transformada, e algo novo vai acontecer. Mas precisa entender essas coisas. Vamos ficar de pé. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de convidar todos vocês aqui à frente hoje. Todos vocês, toda a igreja, vem aqui à frente. Oh Espírito Santo de Deus, todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Pode chegar para cá, meus irmãos. Tem um espaço aqui no meio, pode chegar para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês querem viver o melhor de Deus para as vossas vidas? Vocês querem? Todos vocês querem viver o melhor de Deus para as vossas vidas? Você que quer viver o melhor de Deus para a sua vida, coloca a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. E você vai repetir comigo. Pode repetir baixinho mesmo. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, a partir de agora, eu estou permitindo o Senhor entrar no meu coração e fazer todas as mudanças necessárias. Diga, e fazer todas as mudanças necessárias. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço, eu sei que o inimigo da minha alma plantou sementes malignas dentro do meu coração, mas eu não quero, eu não aceito essa semente ditar o ritmo da minha vida. Diga: Senhor Jesus, através do Espírito Santo, cause uma transformação dentro do meu coração. O Senhor pode fazer. Diga forte: o Senhor pode fazer. O meu coração está aberto. As portas foram abertas para o Senhor fazer as mudanças que eu preciso. Diga: Espírito Santo, eu tenho sofrido nesses últimos tempos com pensamentos malignos, com ideologias malignas, que atrapalham a minha mente, que ocupam o espaço da minha mente, que me faz pensar pensamentos maus, desvio de conduta. Mas hoje chegou o fim. Diga: Espírito Santo, entra no meu coração hoje, cause as mudanças, provoque as mudanças, e que o sangue de Jesus seja derramado na minha mente, no meu coração, e a partir de hoje o Espírito Santo tome todo o espaço do meu coração. A partir de hoje, nenhum tipo de pensamentos, de ideologias ocupará a minha mente, mas a partir de agora eu quero viver a história que o Senhor planejou para a minha vida. E eu sei que a história que o Senhor planejou para a minha vida é uma história de vitória, é uma história que eu vou glorificar o teu nome,
Porque foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu nasci. Diga forte, foi para isso que eu nasci. Para dar glória. Repita, para dar glória ao teu nome. Ao teu nome. E eu não vou me envergonhar do evangelho de Jesus Cristo, que está dentro do meu coração. Diga amém. Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Permaneça onde você está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Permaneça onde você está. Nós vamos finalizar o nosso culto agora. Mas eu quero dizer para vocês: trabalhe duro a partir de hoje. Presta atenção. Desde o menorzinho, desde o pequenininho, a criança, o adolescente, os jovens, os senhores e senhoras, vamos trabalhar com firmeza para que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Porque nenhum de vocês, presta atenção nisso aqui, nenhum de vocês que está aqui hoje e aqueles que não vieram vai se perder. Todos vocês entrarão no céu. Vocês nasceram para glorificar a Deus. Vocês não nasceram para ser escravo de Satanás. Vocês nasceram para estar na luz, para brilhar, e um dia todos nós entraremos no céu e viveremos eternamente com o nosso Cristo. Nenhum de nós se perderá, para a glória do nome do nosso Deus.